Bem, irmãs, o tema de hoje é revestidas de humildade. E nós chegamos, então, ao nosso último estudo, né? É um misto, né? Que a gente fica triste porque acabou, mas, ao mesmo tempo, felizes. Chegamos até aqui, chegamos até o capítulo 5 e certas de que Deus já nos abençoou tanto até aqui, né? Então, a gente fica feliz. E assim, para mim, né, particularmente, eu entendo que a carta de 1 Pedro precisa nos acompanhar. A gente acabou o estudo hoje, mas ela precisa ser revisitada muitas e muitas vezes ao longo das semanas, ao longo dos meses, porque através dela nós somos encorajadas, né, a permanecermos firmes na fé quando as tribulações chegam. Ela corrige o nosso olhar, né, tirando o nosso olhar das coisas aqui da terra e elevando os nossos olhos para o céu. Ela nos traz uma perspectiva diferente sobre o sofrimento, né? E ela também aquece a nossa fé por meio da bendita revelação de Jesus Cristo, que é a promessa que nós aguardamos, que é a viva esperança que tanto falamos aqui. E hoje, então, eu peço que vocês abram lá no capítulo 5, último capítulo dessa carta preciosa. Para facilitar a compreensão do nosso estudo, eu dividi, então, em 3 grandes blocos, que são os 3 grandes temas que Pedro vai tratar ao final dessa carta. Então, primeiro, nos versos 1 a 4, ele vai falar a respeito de algumas instruções para os presbíteros. Depois, do versículo 5 até o 11, ele vai dar algumas instruções aos jovens. E, por fim, tem a parte da saudação, né, do versículo 12 ao 14. Então, vamos começar na primeira parte, em que Pedro vai tratar sobre algumas instruções aos presbíteros. Vamos ler com bastante atenção aqui. Então, vou ler 1 Pedro 5, do verso 1 ao 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, aqui a gente vê que Pedro direciona, né, as suas instruções para os presbíteros, para os pastores, os guias da igreja, né? E a palavra presbítero aqui, que aparece no versículo 1, significa ancião, né? Ancião não é aquele senhorzinho, uma pessoa muito idosa, mas era uma pessoa mais experimentada, mais experiente, que já tinha uma caminhada com Cristo. Ele não podia ser recém-convertido, era alguém que já tinha um caminhar com o Senhor, por isso um ancião, né? E aí Pedro começa de forma muito cuidadosa. Ele não chega, né, num tom de superioridade. Olha, pastores, agora atenção que eu vou falar para vocês, me escutem. Não, ele se coloca na mesma posição que eles. Ele mesmo fala assim, olha, eu também sou presbítero. Quer dizer, as instruções que eu vou passar para vocês também servem perfeitamente para mim. É isso que ele quer dizer aqui. E qual é a instrução que Pedro traz aqui? O que os pastores tinham que fazer? Pastorear. Olha, pastor pastoreia. Pastorear o rebanho de Deus. Essa é a função principal do presbítero, né? E essa palavra, esse verbo pastorear, apareceu já outra vez, o próprio Jesus, falando com o próprio Pedro, lá em João 21:16. Vocês lembram disso, né? Quando Jesus fala, né? Pedro, tu me amas, apacente as minhas ovelhas, ou seja, pastoreie as minhas ovelhas, né? E eu gosto muito de pensar nessa passagem, porque a gente vê o quê? Jesus, ele perguntou para Pedro, né, 3 vezes, você me ama? Apacente, pastoreie as minhas ovelhas. Então, a prova de amor maior que um presbítero pode dar à sua igreja é, primeiro, amando a Jesus. Interessante isso, né? Então, assim como um pastor de ovelhas que cuida, protege, disciplina, alimenta o seu rebanho, assim o pastor deve fazer com a igreja. Pastorear, então, envolve todo tipo de cuidado necessário para que a ovelha sobreviva, né? E é interessante notar que Pedro ele não se limita a falar assim, pastoreio.
né? Ele vai além disso. Ele vai falar de forma prática o que não é um pastoreio e o que é um pastoreio. Então, ele vai dar 3 exemplos práticos do que não deve, do que o pastor não deve fazer, e 3 exemplos práticos do que é pastorear. Olha só, que interessante. Pode trocar lá, por favor. Então, lá na passagem, a gente vê assim que o guia espiritual, então eu coloquei aqui para ficar mais fácil, que como que deve ser o pastoreio? De forma espontânea, de boa vontade ou com desejo de servir e tornando-se modelo. Então é isso que Pedro fala, que assim deve ser o pastoreio, né? E como que não deve ser o pastoreio? O pastor, ele não deve pastorear com desejo, não por constrangimento, ou seja, não com algo assim como um mero dever a cumprir. Estou aqui porque não tem ninguém, vou fazer, né? Não deve ser assim. E também não deve ser por sórdida ganância, né? Muitos pastores olham para os irmãos como um cifrão, ou seja, como visando um lucro. Não deve ser assim. E também não deve ser aquela coisa de dominação. É o que ele fala, né? Então, muitos usam ou abusam do poder, né? De certa forma que eles têm para usar excessivamente a sua autoridade. Então, também não deve ser assim. Então, Pedro leva os pastores a refletirem sobre qual é a motivação. No fundo, é isso que Pedro está falando, né? Presta atenção, pastores. Qual que é a motivação? Por que vocês estão lá pastoreando o rebanho de Deus? Qual é a motivação? O que os leva a fazer isso? Né? E é muito interessante a gente perceber que, além disso, né, Pedro, então, de certa forma, está expondo para esses pastores o perigo que eles correm de cair em alguns pecados específicos. Como João Calvino citou, né, uma vez, ele diz assim, ao exortar os pastores ao seu dever, ele aponta especialmente 3 vícios que são frequentemente encontrados, nomeadamente a preguiça, o desejo de ganho e o desejo de poder. Então, vejam, irmãs, como esse alerta de Pedro, ele é atual e ele é necessário, né? Não é algo só para a época dele, mas quantas e quantas igrejas, né, não estão repletas de pastores que buscam a sua própria glória, que buscam fazer o seu nome conhecido, aplaudido. Quantos veem o rebanho como cifrões e vão, né, por causa dessa vontade do ganho, né? Ou quantos estão afundados na sua preguiça, no seu egoísmo e são incapazes de servir aos outros. São pecados que os pastores tendem a cair, né? Eles são amantes de si mesmo, ao invés de amarem a Deus em primeiro lugar. São pastores que precisam desesperadamente se desglorificarem e passarem a glorificarem o único que merece toda a glória, Deus. Um bom pastor, se a gente pode dizer assim, né, é aquele que cuida das ovelhas, como nós vimos, e ele só vai cuidar das ovelhas quando ele parar de olhar primeiro para si. Em outras palavras, um bom pastor, ele precisa se revestir de humildade. Afinal de contas, a humildade é quando a gente considera os outros superiores a nós mesmos. Lá na carta de Timóteo e de Tito, a gente encontra algumas qualificações para o presbítero, né? E eu gosto de pensar nessas listas de qualificações como um resumo de que um bom pastor, um pastor qualificado é aquele que representa Cristo, em que a gente olha para ele e consegue ver Cristo na vida dele. E eu gosto de lembrar que Cristo sempre se descreve como, na verdade, a única citação que ele faz de si, né? A única descrição que ele faz de si é que ele é manso e humilde. Então, essa deve ser a marca de um pastor, manso e humilde. E aí, no versículo 4, para encerrar essas instruções aos pastores, ele traz uma palavra de encorajamento. Ele diz assim, muito obrigada. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, o que Pedro está fazendo aqui? Ele está convidando, gentilmente, os pastores a tirarem os olhos das recompensas que eles poderiam ganhar aqui na terra. O lucro, a fama, o poder. E falando assim, olha, tem algo muito melhor que isso. Tem algo que não vai, que é imperecível, que não vai acabar, que não vai estragar, que não vai murchar. Lembre da recompensa, da coroa da glória, a sua vida eterna com o Senhor. Lembre que você vai desfrutar de algo muito superior aos prazeres, à fama, à honra que você quer tanto obter aqui.
né? E também Pedro faz um lembrete muito importante. Olha lá, ele fala, quando se manifestar o Supremo Pastor. Isso indica que os pastores possuem um Supremo Pastor, que é o próprio Jesus Cristo. Então, o pastor, assim como as ovelhas, eu fiz assim, mas não é que de pastor, hein, gente? O pastor e as ovelhas, todos têm um Supremo Pastor, do qual vão prestar contas e do qual eles precisam prestar a ele toda a sujeição, toda a honra e louvor. O pastor não tem que ter essa ganância, essa questão de achar que ele é o dono e de que ele manda. Ele tem que entender que ele também tem um Supremo Pastor e que a igreja pertence a Cristo. O cabeça da igreja é Cristo, não é a figura de um homem, certo? Então, irmãs, pensando aqui nesses 4 primeiros versículos, para a gente não perder de vista e deixar lá para o final a aplicação, vamos já aplicar agora. Então, eu queria pensar junto com vocês como que nós podemos aplicar essa passagem que fala para pastores. Nós não temos pastores aqui, graças a Deus, mas mesmo assim a gente pode aplicar de 3 formas, pelo menos foram as que eu pensei aqui. Primeiro, orando pelos presbíteros, né? Nós temos que orar, irmãs, pelos pastores da nossa igreja local, mas também das outras igrejas, para que Deus os guarde desses pecados que eles tendem a cair. Preguiça, desejo de ganho e o desejo de poder. Ore também para que os olhos dos nossos pastores e dos pastores ao redor estejam fixos em Cristo, ao invés de fixos nas recompensas terrenas. Ore para que a gente consiga ver o Supremo Pastor na vida do pastor. Ore por eles. Não deixe de orar. É muito importante que a gente ore pelos pastores da nossa igreja e ao redor. Em segundo lugar, nós podemos admoestar os presbíteros também. Nós, como igreja, se percebermos que um irmão ao nosso redor está falhando, né, nós temos que corrigir. E não é diferente com o presbítero, porque ele também é um pecador, né? A gente fica receoso de chamar a atenção de um irmão que dirá de um presbítero, mas em amor e visando a restauração, tá ótimo. Essa deve ser a intenção. É importante porque nós estamos aqui no entendimento de que a gente está edificando, ajudando os outros. Eu estou caminhando com Cristo e quero levar meu irmão, seja ele pastor, seja outra ovelha, a estar mais parecido com Cristo também. Então é nossa obrigação, é nosso dever fazer isso em amor, visando a restauração. E em terceiro lugar, nós também somos chamadas a pastorear o rebanho. A gente pode achar estranho isso, porque a gente viu instruções para os pastores fazerem isso. Mas é importante a gente lembrar que o cuidado de umas pelas outras também deve ser algo que a gente busque fazer também, né? Não espere que só o pastor cuide das ovelhas. Nós também somos chamadas a servirmos umas às outras no sentido assim de cuidarmos, né? Não quer dizer que eu sou pastora, né? Nada disso, mas quer dizer que a mesma função que o pastor tem, né, de cuidar, nós também podemos ter. O reverendo Weber Campos tem uma frase interessante que diz assim: uma igreja que não cuida de pessoas é uma igreja doente. Você precisa ser cuidado, mas você também pode cuidar dos outros. É nosso dever pastorear, de certa forma, também a vida dos nossos irmãos, né? Cuidar dos nossos irmãos. Muito bem, tendo visto isso, nós vamos para a segunda parte, que é a parte da instrução aos jovens. E aí nós vamos ler com atenção dos versos 5 até o verso 11, que diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Aqui, então, irmãs, Pedro
já falou para os presbíteros, agora ele vai falar com os jovens, né? Esse termo jovens seriam aquelas pessoas que tinham uma idade menor do que a do ancião, do que a do presbítero, né? E a palavra mais velhos aqui, que vai aparecer ali no 5, né? Quer dizer que se refere aos presbíteros também, tá? Se refere aos mais velhos, não é aos mais velhos de um modo geral, mas aqui dentro do contexto, alguns comentaristas chegam à conclusão de que ele está se referindo ao pastor, ao presbítero, né? Então, se a gente viu que Pedro não pegou tão leve com os pastores nas suas instruções, não vai ser diferente com os jovens, que é o rebanho dos pastores, né? De uma certa forma. Então, ele também vai dar aqui instruções difíceis, duras, difíceis, mas necessárias, né? E se você que está aqui não se sente tão jovem assim e fala, então tá bom, eu não sou pastor, não sou nem jovem, então também não vai caber para mim essa passagem, mas cabe sim. Porque vocês vão ver que todas essas instruções, elas precisam ser vividas por cada uma de nós aqui. Então, quais são as instruções que Pedro dá? São algumas, olha só. Primeiro, os jovens precisavam ser submissos aos mais velhos, aos pastores. Eles deviam se cingir de toda humildade. Eles deviam se humilhar sobre a poderosa mão de Deus. A outra instrução é para que eles lançassem sobre Deus a sua ansiedade, para que eles fossem sóbrios e vigilantes e para que eles resistissem ao diabo. Tá fácil? Mas, pela graça de Deus, é possível. Então, vamos ver com muito cuidado cada uma dessas de forma bem, breve. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, acompanhem aqui, porque nós vamos ver cada uma dessas instruções. Olha só, a primeira instrução, então, eles deviam ser submissos aos pastores, né? Isso por quê? Porque os jovens, geralmente, são aqueles mais ousados, são os donos da razão, eles sabem de tudo, é a voz da sabedoria. E aí, então, eles precisam estar cientes de que os pastores, aquela pessoa que Deus colocou ali, é uma autoridade, porque foi instituída pelo próprio Deus. Então, era como se Pedro quisesse dizer, olha, acalma o coração. Se sujeite ao seu pastor, né? Não foi um equívoco, né? Ele estar ali, desde que o pastor esteja claramente, né, amando a Deus, né, e fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. Então, eles deviam se sujeitar aos pastores. Em segundo lugar, ele fala para que os jovens, então, se cinjam, né, cingivos de toda humildade, né? E o cristão, esses jovens, eles só iriam conseguir, né, de certa forma, se submeter a uma autoridade, né, ao pastor, à medida em que eles fossem se revestindo de humildade, né? Eu gosto de pensar que a humildade é como se fosse o uniforme do cristão. Então, o uniforme é todo mundo igual, né? Então, a humildade é assim, é dessa forma. Você tá todo mundo igual. Se você consegue identificar quem é cristão pela maneira humilde dele se portar. É muito difícil a gente olhar para uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente e falar, esse é cristão, com certeza. É difícil, né? Porque ele não está vestindo o uniforme da humildade. Então, de certa forma, cingir, essa palavra cingir era usada assim como apertar, revestir de forma bem apertada. Eram aqueles aventais que os servos antigamente usavam para fazer o trabalho sujo, né? Assim como Cristo lavou os pés, né, dos discípulos, então cingir traz essa ideia de você vai colocar uma coisa bem apertada para você se identificar, ser caracterizado ali, né, como um servo. Então, o mesmo alerta que Pedro traz, de certa forma, para os presbíteros, da importância dos presbíteros se revestirem de humildade, é o mesmo alerta que ele está trazendo aqui agora também aos jovens, né? A humildade precisa ser evidente na vida do cristão. Isso daqui não é um mero conselho de Pedro, irmãs. É uma ordem. Sejam humildes. Queremos ser cristãs, devemos ser humildes. Né? E uma passagem que fala muito a respeito disso é a de Filipenses 2, de 3 a 4, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse é um versículo que eu uso muito lá em casa, no contexto com as crianças, em que a vontade de tudo para ela, tudo é meu, tudo meu, eu sou o centro do universo, acontece muito. Então, esse versículo ele está
está sempre ali nos meus lábios e também Deus falando sempre comigo ao mesmo tempo de lembre e considere os outros superiores a você mesma, que é um desafio diário nosso, né? A gente pensa muito em nós mesmos e isso é uma característica de alguém que é egoísta, de que não está pensando nos outros, né? Então, irmãs, nós devemos nos cingir de humildade. Como nós, também uma outra citação interessante que eu gostaria de expor para vocês é do reverendo Heber Campos, que diz assim, a humildade, o que é a humildade? Né? A humildade não é pensar de si menos do que convém, mas é pensar menos em si e mais nos outros. É pensar em si de forma justa, assim como Deus nos vê, e não buscar a honra própria, é não atrair atenção para si, é não ser crítico dos outros, enfim, continua aí a lista, né? Então, nós devemos ser humildes. E por que nós devemos ser humildes? Porque Deus resiste, Ele se opõe. Deus não quer saber de quem é soberbo, mas Ele concede a graça para os humildes. Os soberbos são quem? São aqueles que se consideram os mais importantes, né? Que buscam a glória para si, que confiam em si mesmos, em sua própria força, em sua própria habilidade, em sua própria capacidade. Já os humildes são aqueles que dependem e confiam tão somente do Senhor. E aí, então, irmãs, na terceira instrução aqui que Pedro traz aos jovens é humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Então, depois que Pedro acabou de falar que eles deveriam ser humildes uns para com os outros, vocês estão vendo aqui, né, a relação de uns com os outros, agora ele vai falar da importância de nós nos humilharmos diante de Deus, né, diante da poderosa mão de Deus, né? Então, somente quando a gente conseguir, de fato, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, é que nós seremos capazes, então, de sermos humildes uns para com os outros e de nos submetermos às autoridades espirituais, né? Se humilhar diante da poderosa mão de Deus, o que significa isso, né? Significa que nós estamos confiando em Deus, na soberania dEle, no cuidado dEle, na vontade dEle. Eu não sou igual aquela criança birrenta que quer tudo no meu tempo, na minha hora, da minha vontade. Eu entendo que a vontade dEle é sempre melhor, é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Imagina a mão do Senhor, né? É interessante ele usar esse termo, a mão do Senhor. Acalma, lembra quem você é, descanse em mim, confie em mim. Por mais difíceis que sejam as situações, confie, se humilha. Se humilha. O que é a humilhação? É aquela, se a gente pesquisar a palavra humildade, é a pessoa que está prostrada, né? Ela está assim, rendida, e é isso que a gente tem que fazer. Não há espaço para altivez. O cristianismo, a gente se humilha, reconhece, confia, descansa na soberania do Senhor. E aí, então, Pedro fala para os jovens lançarem sobre Deus toda a ansiedade. É lançar mesmo. É de entregar ao Senhor, é de orar, é de clamar ao Senhor, de pedir a ajuda dEle, né? E aí, então, essa é uma maneira prática que Pedro traz de como que os cristãos conseguem se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Como que a gente consegue se humilhar diante da poderosa mão de Deus de forma prática? Lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Né? É um versículo que tem também a mesma ideia lá, que é muito conhecido, aquele versículo do Salmo 55, né? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É essa mesma ideia também presente nesse Salmo, né? E à medida, então, que nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, nós estamos fazendo o quê? Nos humilhando diante da poderosa mão de Deus e aprendendo a confiar nele. Isso quer dizer, então, irmãs, que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que tem dificuldade em se humilhar diante da mão de Deus. Né? Em outras palavras, é isso. Né? Então, se nós somos assim, se nós temos percebido que a ansiedade tem tomado conta do nosso coração, a gente precisa fazer o quê? Lançar sobre Deus a nossa ansiedade, sabendo que Ele já tem cuidado de nós. Isso é muito precioso, né? A gente já sabe, a gente já tem provado que Ele é bom, né? A gente já tem provado que Ele faz tantas coisas, então continua confiando. Deus não é imutável? Deus já não cuidou até aqui? Ele vai continuar cuidando, né? Então, o antídoto contra a ansiedade é o quê? A oração. O grande problema é que nós, muitas vezes, negligenciamos a oração, ou não confiamos tanto que a oração é tão
tão poderosa assim. Ou então, deixamos de fazer os jejuns, que são tão importantes, afinal de contas, eu vou dar um jeitinho aqui, vou resolver isso. Não, a oração é o que vai resolver o problema do seu coração. Isso não significa que Deus vai responder conforme a sua vontade, aquilo que você está tanto pedindo. Não é pela sua muita insistência que Deus vai conceder o seu desejo. É para que Deus trabalhe o seu coração. Então, lançar sobre ele a sua ansiedade significa um ato de humilharmos, né? de realmente reconhecermos que estamos diante da poderosa mão de Deus. E, além disso, é uma forma de Deus trabalhar o nosso coração pecador, que quer tudo do nosso jeito, no nosso tempo. E Deus fala, descansa, confia, e eu vou trabalhar nessa ansiedade. Você não tem que ficar ansiosa, você está diante e sob a minha mão, sob a minha direção, sob os meus cuidados, né? E aí, então, a outra instrução que Pedro traz aqui aos jovens é: sede sóbrios e vigilantes, resistir ao diabo. Então, nos versos 8 e 9, parece que Pedro, agora, acende um outro sinal de alerta, mostrando aqui para os cristãos, para esses jovens, que a nossa luta não é só contra os nossos pecados. Além dos nossos pecados, das nossas inclinações carnais, nós temos um inimigo, que é o próprio diabo, que irá fazer de tudo para nos desanimar da caminhada cristã e nos desviar o foco daquilo que precisa estar, que é em Cristo. Então, para isso, o que os jovens precisam fazer? E nós, e a Igreja de Cristo, estarmos alertas, estarmos vigilantes. Nós estamos numa batalha, irmãs. A gente não deve viver a nossa vida no modo automático, como se, vamos vivendo. Não, a gente precisa estar alerta, atenta, prestando atenção, vigilante, porque a todo momento o diabo está aqui, rondando, né, querendo nos tragar. E é isso que a Bíblia fala lá em Efésios, olha só, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra o seu próximo, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que a gente lê ali em 1 Pedro é que o diabo, o que ele faz? Ele anda ao nosso redor como um leão, né? E o leão, o que ele faz? Ele não olha a sua presa e ataca de uma vez. Não. O leão, ele fica olhando, ele fica esperando, ele observa quando a sua presa está naquele momento mais frágil, no seu momento de maior vulnerabilidade. E aí, então, ele vai, ele grita, imagina essa cena, né? Aquele coisa terrível, e aí ele devora a sua presa. Então, irmãs, isso serve de alerta para nós. Essa imagem que Pedro usa não é à toa de escolher um leão para representar aqui, porque é justamente essa imagem horrenda, né, que a gente viu aqui, é o que ele faz conosco. Ele espera a gente estar mais vulnerável, né? São aqueles momentos assim em que a gente já não está buscando tanto a intimidade com o Senhor, quando nós cedemos aos desejos carnais, quando nós não estamos indo à igreja, tendo comunhão. Nesses momentos assim, ele está ali, pronto. E ele vai te atacar. Não tenha dúvidas, ele quer fazer isso. A função dele é essa. Então, não tenha dúvida do poder também, de certa forma, que ele tem, porque ele está a todo momento pronto para encontrar a sua vulnerabilidade e atuar fortemente. Como que, então, nós podemos achar, irmãs, que nós vamos conseguir resistir ao diabo? Se a gente começa o dia longe da presença de Deus, né? Se a gente já começa o dia nem buscando a orientação do Senhor, como que a gente acha que a gente vai resistir ao diabo assim? Como que a gente acha que a gente vai resistir ao diabo se a gente não gasta tempo orando? Se a gente não gasta tempo lendo a Bíblia? Se a gente não gasta tempo enchendo a nossa mente com tudo aquilo que é puro, perfeito, bom e agradável? Como a gente acha que a gente vai conseguir resistir ao diabo assim? Não tem condição, não tem. Então, se a gente sabe que a gente tem falhado nisso, opa, você é presa fácil, frágil demais. Alerta, vigilância, alerta, vigilância. É isso que Pedro pede dos jovens, é isso que ele fala para nós também. E aí, nós precisamos resistir ao diabo. É isso que Pedro fala ali, olha, no versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, quando Pedro e assim Tiago também falam de resistir ao diabo, né? Uma das formas que a gente tem para combater esses ataques, né? Não é simplesmente fugir.
Porque o fugir, em algum momento ele vai correr atrás de você também, e ele vai te pegar. Então, o que Pedro está falando é para você resistir. Você vai ficar ali em pé, mas você não vai ficar ali em pé completamente despreparado. Existe uma forma graciosa de Deus de nos proteger, de nos blindar, que é usando a armadura de Deus, né? A armadura de Deus é aquilo que você vai usar para você resistir. Então, você está ali firme, posto, mas está bem equipado. Então, quando vierem os ataques do inimigo, você está pronto para essa batalha. O grande problema é que muitas vezes nós não fazemos o uso dessa arma. Então, a gente sai fugindo por aí, achando que estamos super bem, quando na realidade não estamos. Então, resistir, você vai estar ali firme, pronta para batalhar, sim. Só que você precisa estar equipada. Se não tiver, a batalha vai ser ganha. E aí, então, o texto de Efésios 6, eu não vou explorar com vocês, até porque foi pregado domingo passado à noite. Olha só, irmã, só estamos falando, e Deus tem falado conosco a importância disso, estão vendo? Então, assistam novamente lá, vejam mais uma vez o que Deus tem a nos ensinar. Eu só gostaria de mencionar uma coisa que eu acho muito interessante da armadura de Deus, que toda vez que eu penso nessa imagem de se revestir da armadura de Deus, é de certa forma querendo dizer para nós que nós precisamos nos revestir do próprio Cristo, nos revestir do próprio Evangelho. E todas aquelas ferramentas que ele vai falar ali, né, na armadura do cristão, a fé, a salvação, a justiça, a paz, já nos foram dadas. Então, a ideia da armadura do cristão não é de você buscar algo novo, uma novidade aí. Não, é algo que você já ganhou, que você já recebeu e que você precisa exercitar. Como assim? Por exemplo, quando ele fala lá do escudo da fé, né? Você já tem fé. A fé foi dada graciosamente por Deus. Então, o que eu vou fazer? O que é esse escudo da fé? Significa que eu vou me alimentar cada vez mais da palavra, né? Que eu vou pensar e vou refletir e vou me fortalecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente usa esse versículo muito para evangelizar, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a gente esquece isso na nossa caminhada. E então, quando a gente reflete e fala assim, peraí, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então quer dizer que eu preciso me alimentar da palavra de Deus, me exercitar nisso, para que eu tenha firmeza na minha fé, para que a minha fé não seja vacilante. Então, fazer o uso do escudo da fé significa que eu vou me apropriar cada vez mais da palavra, estudar cada vez mais, me debruçar nela, para que então eu esteja protegida. A mesma coisa da paz, dos calçados da paz do Evangelho. O que isso significa? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus já nos deu a paz. Então, o que significa calçar os pés do Evangelho da paz? É considerar a respeito do Evangelho, é pensar na graça imerecida que Deus trouxe a nós, e isso trará paz ao nosso coração. Então, vestir os calçados da paz quer dizer, eu vou estar segura na minha caminhada, na minha batalha, porque eu tenho uma paz que excede todo entendimento humano. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Cristo está comigo, né? Deus me deu o Espírito Santo, então eu tenho firmeza agora para andar nessa batalha. Eu tenho paz. Então, fazer o uso da armadura de Deus significa usar tudo aquilo que Deus já me deu, mas exercitar isso diariamente. E se eu não fizer isso, pronto, já sou presa fácil para o inimigo. E aí, então, por fim, na sua instrução final para os jovens, Pedro conclui com palavras de encorajamento, né? Porque se Pedro falou tantas e tantas coisas, os jovens podiam se sentir, nossa, tá difícil, porque como que eu vou conseguir vencer os meus próprios pecados? E além dos meus pecados, ainda eu tenho o diabo para lutar, essa guerra está muito difícil, o que eu vou fazer? E aí, então, Pedro graciosamente lembra aos irmãos e aos jovens de que essa batalha, realmente, se ele pensar que por conta própria ele vai conseguir, ele realmente não vai conseguir. E aí, então, Pedro traz palavras de encorajamento, mostrando para eles que essa luta, ela vai ser com a ajuda do Senhor, que Ele não está sozinho. E olha só o que Deus vai fazer com aquele que de fato obedece a Ele e que de fato o busca. Olha só, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, prestem atenção nos verbos, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém.
Então, irmãs, olha só que alívio, né? Ufa! Então, por mais difícil, né, que seja a nossa batalha, por mais desafiador que seja lutar contra os nossos pecados, contra o diabo que está rondando ao nosso redor, ainda assim nós temos a certeza de que Deus está conosco e Ele vai fazer tudo isso, esses verbos todos, né? Restaurar, confirmar, dar força, nos firmar, significam verbos assim que mostram quanto que Deus é quem está conosco, nos fortalecendo, mesmo diante das mais terríveis batalhas que a gente possa sofrer. E é na dependência dEle, é nos humilhando diante da sua poderosa mão, é que nós vamos conseguir lutar, vencer com a ajuda do Senhor, né? Não com as nossas próprias forças, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E somente Ele pode, então, nos fortalecer em meio a esses desafios. Agora, para a parte da aplicação, eu queria que vocês refletissem, como nós vimos, né? Pedro traz essa lista de várias instruções para os jovens, né? E aqui é importante a gente parar tudo e sondar o nosso coração e perceber em quais dessas, se não todas, nós temos falhado, vacilado. E olhar para essa lista com muito cuidado para que Deus nos ajude a melhorar, né? E a partir de hoje, né? Então, eu mesma, olhando para essa lista, eu falo, Senhor, me ajude, me dê graça, me dê essa força. Que bom que é o Senhor que vai me ajudar, porque não é fácil, mas me ajude. Então, vamos pensar, irmãs, se nós temos sido submissas aos nossos presbíteros. Será que temos sido? Será que nós temos nos cingido da humildade? Será que as pessoas olham para nós e conseguem enxergar o uniforme da humildade em nós? Será que nós temos lembrado de nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, confiando e descansando na soberania e no cuidado dEle para nós todos os dias? Será que nós temos lançado sobre Ele a nossa ansiedade? Ou será que nós temos sido sóbrias e vigilantes? Ou estamos lá só vivendo a vida no modo automático, né? Será que nós temos conseguido resistir ao diabo e que para isso, será que nós temos nos revestido da armadura de Deus? Pensem, irmãs, aqui é a parte principal do nosso estudo, né? Porque se a gente não traz a aplicação, o estudo vai servir só como conhecimento e não é isso que a gente quer. A gente quer que esse estudo promova em nós mudança, desperte em nós aquilo que nós precisamos melhorar e mudar, para assim a gente glorificar mais a Deus. E por fim, então, nós vamos para a parte 3 e final do estudo, onde Pedro faz, então, a saudação. Ele vai encerrar aqui a carta de Pedro com as seguintes palavras. A partir do verso 11. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Eu não vou me ater aqui aos detalhes, porque nós temos essas perguntas já lá na apostila, e depois vamos passar o gabarito. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para essas duas menções aí que Pedro faz sobre a graça de Deus. Vocês viram? Testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, mantenham-se firmes na graça de Deus. E o que me chamou a atenção, né, sobre essas palavras graça, né, que surgiram aí, e esse encorajamento que Pedro faz, o final das suas palavras, fiquem firmes na graça, por que me chamou a atenção? Porque quando a gente reflete na vida de Pedro, quem foi Pedro? Há anos atrás, né? Pedro foi aquele que negou a Jesus. Pedro foi aquele que cedeu à tentação para o inimigo. Pedro é conhecido como aquele que oscila bastante, impetuoso. E Deus, o que foi fazendo com ele? Graciosamente, Deus foi moldando Pedro. E cada uma dessas instruções que ele passou para os presbíteros e também para os jovens foram coisas que ele não está falando da boca para fora por falar. Foram coisas que ele viveu, que ele aprendeu do próprio Cristo. E ele percebeu o quanto que a graça
de Deus foi fundamental na vida dele. E o quanto que ele gostaria que os seus irmãos estivessem firmados nessa graça, para que assim como ele foi alcançado por essa graça que o transformou e o estava ainda transformando, que os irmãos também pudessem experimentar dessa mesma graça que o alcançou. Quando a gente pensa nessa palavra graça, a gente tende a pensar muito no momento da nossa salvação, né? E esquece que é a mesma graça que continua atuando sobre nós no nosso processo de santificação. E essa graça, esse favor imerecido, que é bem ilustrado pela morte de Cristo, o sacrifício dele, o amor dele por nós todos os dias, a gente descarta e despreza, mas nós temos que voltar os nossos olhos e clamar ao Senhor que continue derramando sobre nós a sua graça, porque assim a gente vai continuar firmados e assim certos e convictos de que é possível apesar das dificuldades, né? Foi um pouco isso que o apóstolo Paulo também aprendeu ao longo da sua vida, quando ele queria e orava para que Deus tirasse aquele espinho de sua carne. E aí, então, o que o próprio Deus fala para ele? Ele fala assim, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, então, irmãs, a gente vê que Paulo, humildemente, entendeu que por mais doloroso que fosse suportar aquele espinho na carne, ele ainda assim aprenderia a se contentar com isso, porque ao fazê-lo, ele estaria provando do poder de Deus, fortalecendo a ele e lhe sendo suficiente, né? Então, irmã, certamente Pedro provou, né, do poder dessa graça e encoraja os seus irmãos a manterem-se firmes nessa graça, né? Então, irmãs, o convite que eu faço para vocês, o encorajamento é que a gente possa descansar, né, no poder dessa graça, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, né? Deus não faz trabalho incompleto. Ele nos salvou e Ele vai continuar nos ajudando, derramando sobre nós a sua graça para que a gente vença os desafios diários da nossa vida, sejam eles quais forem. Descansemos na graça de Deus, né? E é interessante que tem uma passagem lá em Tito, e com ela eu quero finalizar o nosso estudo, que fala muito sobre a graça. E ela vai falar para nós que a graça, ela nos ensina. Ela tem um papel de professora na nossa vida. A graça, ela nos ensina a fazer o quê? A renunciar o pecado, a odiar o pecado e a viver nesse mundo, sabe como? Da forma como Pedro pediu que eles vivessem, de forma sóbria, justa, piedosa. Enquanto nós aguardamos o quê? A revelação de Jesus Cristo, que é a nossa viva esperança. Todos os assuntos calham muito bem aqui, né? Por isso que eu escolhi essa passagem, porque eu acho que ela resume tudo o que a gente viu. E Pedro fala sobre essa graça, e eu fico pensando assim, né, que tudo que nós vimos, imagina quantas coisas já não aprendemos aqui em 1 Pedro, não é? Foram muitas e muitas coisas. E a gente às vezes se sente, nossa, incapaz, né? Como que eu vou colocar em prática tudo isso? Então ele termina a carta lembrando da graça de Deus, lembrando que é ela que vai nos ajudar a pôr em prática tudo que a gente viu até aqui em 1 Pedro, inclusive o de hoje, porque a graça de Deus, um pastor fala que é uma graça teimosa, interessante, ela não desiste de nós, ela está lá disponível a nós para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos firmar e nos fazer realmente sermos pequenos cristos aqui nesse mundo. Então, vamos terminar a leitura aqui com Tito, que vai nos esclarecer um pouco sobre a graça. Tito 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos o quê? A bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, lembram-se disso? Dedicados à prática de boas obras. Então, irmãs, eu faço das palavras de Pedro, essas palavras finais que a gente leu há pouco tempo, as minhas palavras para vocês. Mantenham-se firmes na graça. Mantenham-se firmes na graça. Essa graça, ela nos equipa, ela nos ensina, ela nos encoraja a mantermos firmes, fiéis ao nosso Senhor, né? E
Que grande alegria será, né? O dia em que nós vamos todos nós nos encontrarmos com esse Senhor Jesus Cristo ali no céu e vamos lembrar, será? Vamos lembrar do nosso estudo aqui e falar que bom que a gente permaneceu firme e estamos experimentando aqui a melhor de todas as bênçãos que a gente poderia ter, que é desfrutar a vida eterna com o Senhor. Então, mantenham-se firmes na graça, que ela nos sustente a cada dia, a cada momento. Amém? Vamos orar então para encerrar? Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por não desistir de nós, por derramar sobre nós a sua graça. Ajude-nos, Deus, a colocarmos em prática todos esses ensinos maravilhosos que aprendemos hoje aqui. Nos ajude a ruminar ao longo de todo esse dia tudo que foi dito aqui sobre humildade, sobre descansarmos na sua poderosa mão, sobre lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, sobre nos revestirmos, ó Deus, da sua armadura, coisas que o Senhor já nos deu, mas que precisamos exercitar a cada dia. Nos ajude, Senhor. Nós sabemos que a batalha ela já está ganha, porque Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu já esses inimigos que nos rodeiam. E é descansando nisso e confiando no Senhor que nós vamos à batalha, vamos à luta, confiantes de que o Senhor está conosco, derramando sobre nós todos os dias a sua graça maravilhosa e merecida, Senhor, e merecida. Obrigada, Senhor, por tão grande sacrifício, por tão grande amor por nós, Senhor, por nos salvar, nos firmar, nos restaurar. Ajude-nos, Deus, a termos o coração aquecido com a palavra do Evangelho e que, diante das situações mais difíceis da nossa vida, o Evangelho, Senhor, a lembrança do que o Senhor é, quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, nos faça firmes e contentes no Senhor, como nós temos aprendido, Senhor. Olhar os sofrimentos não como pesadelos da nossa vida, mas como oportunidades que o Senhor dá a nós de sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós nos identificaremos com o Senhor Jesus Cristo quando nós sofrermos, mesmo injustamente, mas sofrermos com alegria, certas de que a nossa vida não se limita às coisas desta terra, mas ela se resume, ó Deus, em vivermos o Evangelho aqui e que enquanto aguardamos a bendita esperança, Deus, sejamos dominadas por esse sentimento e por essa certeza de que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Muito obrigada, Senhor, por sua bondade, por sua palavra. Continue falando conosco, ó Deus, a cada dia, a cada momento, e que a palavra seja para nós o alimento, Deus, mais desejado de todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.